A nossa mente não consegue diferenciar o que você quer, o que você não quer, o que já passou, o que vai acontecer. Se você pensar em algo dentro da sua mente, do teu cérebro incluindo, ele vai sentir como se agora tivesse acontecendo. Vamos exemplificar isso. Imagine que você lembre de uma cena que você sofreu um susto, um acidente, alguma situação na sua vida traumática. Quando a gente lembra dessa cena traumática, não vem automaticamente aquela pressão, aquela dor, aquela angústia, algo ruim que toma conta do nosso corpo? Por que que acontece? Porque o nosso cérebro, quando a gente pensa, está no nível do pensamento. Quando o nosso cérebro pega essa imagem, mesmo sendo uma lembrança, ele não diferencia o que já aconteceu, o hoje e o amanhã. Tudo é agora. Tudo é agora que está acontecendo. Então, entendendo essa fórmula de processar as informações do nosso cérebro, tudo que você olhar, focar, pensar, sempre considere que para teu cérebro já está acontecendo aqui agora. Não existe passado nem futuro. Tudo é aqui, agora. Muito bem. Se estamos aqui no aqui agora, e se eu pensar que eu não tenho dinheiro, então, se eu estou agora pensando que está me faltando dinheiro, não tem dinheiro para pagar minhas contas, eu estou emanando uma energia de falta. Aqui e agora está faltando. Se eu quero um relacionamento e não tenho, eu estou emanando falta. E é tudo no aqui e agora. E a falta dá uma sensação de perigo. A falta traz uma sensação de vulnerabilidade, de ameaça. Não me sentir segura. Se eu entro nesta frequência de falta, eu vou produzir mais falta. É importante a gente saber orar, rezar, não importa o termo que se use. Então, a oração tem que ser agradecendo aquilo que ainda não chegou. Mas se você reza acreditando que aquilo está na sua vida e já agradecendo por antecipação que aquilo já está na sua vida, o teu cérebro já está processando uma sensação de gratidão, porque eu já estou vivenciando essa energia, eu já estou reverberando essa energia. Se eu estou reverberando, dentro da física quântica, eles falam o seguinte: você emana uma energia daquilo que você visualizou. Em algum momento, essa onda vai colapsar a onda que vai trazer aquilo para você. Por isso que quanto mais tempo a gente ficar vibrando naquilo que nós queremos, mais chance nós estamos trazendo aquela realidade para nós. Quanto mais a gente pratica isso, depois vira instantâneo. É como mais ou menos assim. Uma estação de rádio que você ama aquelas músicas. Enquanto você não guarda qual é a estação exata, você fica lá perdendo um tempão procurando, não é essa, não é essa, não é essa, e fica lá tentando procurar qual é a estação. Depois que você guarda a estação, você vai automaticamente no número e pá, entrou na estação ouvindo as músicas que você quer. Na física quântica, na cocriação da realidade, não é diferente. Então, o grande cuidado, se a gente quer massa muscular, se a gente quer relacionamentos disponíveis, se a gente quer viajar, se a gente quer uma outra casa, se a gente quer uma conta bancária gorda, bem gorda, você tem que imaginar aquilo lá te dando suporte. E não que você tenha que trabalhar para ter dinheiro. Não que você tenha que trabalhar para ter o que você quiser.
Nunca vamos esquecer, gente, eu recomendo para todo mundo ler as 7 leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra. Uma delas é a lei do mínimo esforço. Nós não temos que fazer esforço para obter as coisas. Assim como o pássaro não faz esforço para voar. O peixe não faz esforço para nadar. É tudo da natureza. E nós possuímos a natureza da prosperidade, da abundância, da saúde, do bem-estar. Está dentro de nós essa natureza. Nós só precisamos tomar posse dela. Dentro do taoísmo, do I Ching, existe uma palavra chamada Wu Wei. Quando eu li a primeira vez essa palavra Wei, eu custei a entender o que significa o conceito desse Wu Wei. E o conceito nada mais é que a lei do mínimo esforço. Aonde? Você não tem que fazer um esforço para fazer um bolo, você não tem que fazer um esforço para fazer um atendimento, você não tem que fazer esforço para encontrar um relacionamento, você não tem que fazer esforço para rir. Tudo é natural, tudo vem de um estado vibratório de presença, de gratidão. E está tudo bem. Então, qual é o segredo de tudo isso? Primeiro, esse exercício vocês vão fazer todas as noites como se fosse uma oração antes de dormir. Porque a visualização criativa mais a emoção daquilo que você quer potencializa, porque a linguagem co-criativa não é palavras, é energia. Então, quando a gente visualiza e põe a emoção em cima, essa linguagem, vamos dizer assim, que Deus entende. Não é palavras. Porque imagina, palavras são palavras. Tem duplo sentido, não tem sentido nenhum. Não é disso que a gente, não é dessa forma que a gente cocria a realidade. A gente cocria quando você põe emoção. Você pode odiar muito, amar muito, ser muito feliz. Esse tipo de emoção que produz uma energia que vai co-criar uma realidade. E essa questão de co-criar a realidade, ela é tão verdadeira que imagine se você entra num ambiente carregado de energias, de gente pessimista, de gente que bebe, que fuma, sabe, de energias densas. Você entra e já sente na hora. Digo, nossa, aquilo não está de fugir daqui, porque a energia é densa. E se você convive numa energia densa, a possibilidade de você ser densa é muito grande também. Porque você está nivelado. Por que que acontece um fenômeno muito interessante, que é uma unanimidade em todo mundo que evolui na vida? E muitas vezes essa evolução está associada ao fracasso financeiro. Quando a gente evolui na vida, a gente evolui financeiramente, espiritualmente, intelectualmente, cognitivamente, em todos os níveis. Tudo vai junto. E o que que acontece? Você muda de frequência, de pessoas, de ambientes, você já não se sente bem lá naquele churrasquinho de fim de semana que todo mundo bebe, fala as mesmas idiotices de sempre. Você já, não estou para isso. Eu preciso estudar, preciso mais, preciso isso. Automaticamente você começa a ir para outros caminhos. E está muito ligado não ter dinheiro para não se afastar dessa energia. Você vai se afastar dela. Aí tem gente que não consegue alcançar esses níveis. Ah, fulano, depois que teve dinheiro, ficou snob, ficou metido. Não, não tem nada a ver com snob nem com ser metido. A frequência é outra. Porque a frequência da evolução é consciência, é uma frequência mais saudável, é uma frequência mais evoluída, aonde você começa a valorizar outros aspectos da vida. Você começa a valorizar qualidade em vez de quantidade. E muda tudo. E aí o que que acontece? Você já não come mais
aquele sebinho que você comia antes, você já vai para algo mais nobre. E tudo vai mudando. E aí as pessoas que estão lá naquela frequência vão dizer assim, ah, fulana ficou snob agora ela só toma isso, agora ela só come aquilo. Mas não é snob, é frequência, porque você vai tomando consciência do que realmente é bom e do que não é bom. Você até gostaria de trazer eles junto, mas eles não querem saber. O máximo que eles vão fazer é falar mal de você. Porque eles continuam naquela frequência. Não tem certo nem errado. O que existe é o que eu quero para a minha vida e o que os outros não querem para a vida deles. Uma coisa importante aqui, ó, para ter dinheiro, relacionamentos, ter uma evolução, uma expansão de consciência, está ligado a um abandono de velhos amigos, de velhos costumes, de velhas famílias, muitas vezes, porque você vai para outra dimensão. Dimensão é um estado de consciência alcançado. Quando a gente acredita que não tem dinheiro, que não pode ter dinheiro, é porque nós estamos na terceira dimensão negativa, acreditando que nada existe o suficiente para todo mundo. Quando a gente começa a subir de dimensão, a gente amplia a consciência, junto com a ampliação de consciência, a gente amplia o olhar sobre todas as possibilidades que existem e você sai da mesmice. Você sai daquilo que você sempre fez, você é obrigada a sair. Eu costumo sempre dar um exemplo do mito da caverna de Platão. Dentro do mito das cavernas, Platão dizia o seguinte, que existem pessoas que estão acorrentadas de frente para uma parede, olhando apenas o reflexo que vem da rua, da vida real. Vivem numa sombra. E acreditam que aquilo que estão assistindo naquelas sombras, aquilo é o real. Porque elas nunca olharam a vida real, elas não têm noção da vida real. Então, você vive acorrentado, você vive numa mesma posição, olhando para um determinado foco, do qual você aprendeu a vida inteira que aquilo ali é a vida, aquilo ali é daquele jeito e nada pode ser alterado. E dentro do mito ele fala o seguinte, se alguém sair dessas correntes e ir para fora da caverna e olhar o mundo real, ninguém vai acreditar nele. Ele vai ser chamado de louco. E no mito ele fala isso, aonde uma pessoa se desprende, vai até a porta, quando ele vê a realidade fora da caverna, ele volta para querer soltar os outros lá dentro, assim, gente, isso aqui é tudo reflexo de sombra, a vida real está lá fora. Quem está acorrentado, disse assim, bem que falaram mesmo que quando soltar as correntes e for lá fora, todo mundo enlouquece. Olha aí, o fulano já enlouqueceu. E não sobra outra alternativa, uma vez que você vê, como diz a nossa amiga Cleonice, não tem como desver. E uma vez que você vê fora da caverna a vida real, no primeiro momento vai dar dor nos olhos, porque o sol e a claridade dói os olhos, porque você viveu uma vida inteira na sombra. Então, é incômodo. E se você ficou uma vida inteira lá, acorrentado, é normal que você não tenha nem força para caminhar. Porque você nunca fez exercício, você ficou na mesma posição uma vida inteira. Mas se você consegue olhar para a caverna, essa é a ideia dessas palestras, desse workshop. Abrir, mostrar a porta dessa caverna e dizer, tem uma vida aqui fora. E como que você vai precisar acostumar os olhos para essa claridade? Até o ponto de você poder olhar com clareza essa vida que está aqui fora. E, infelizmente,
Você vai sair da caverna e vai seguir a sua vida, e quem estava lá dentro, você é obrigado a deixar para trás. Não tem como você colocar essa vida lá dentro da caverna. E cada um tem o seu processo, é individual. Eles vão ter que querer sair daquela posição, que é um buraco quentinho. Sair fora dessa caverna, no primeiro momento, é trabalhoso, dói os olhos, dói o corpo, sabe? Dá aquele medo, o medinho é esse que a Letícia falou aí, dá esse medinho. Por quê? Porque é uma situação nova que eu estou enfrentando e será todo mundo passando? Imagina uma vida passando, de repente você está vendo e você diz assim, gente do céu, como assim? Por onde eu começo? Aonde que eu pertenço? Você não sabe nem aonde você pertence, porque você está lá na porta da caverna dizendo, tá, mas e se eu entrar nesse mundo, para onde que eu vou? Aonde que eu vivo? Se a caverna não é mais a minha casa? Então, no primeiro momento dessa nova descoberta, é como se você se visse fora do planeta, numa nova vida, e ao mesmo tempo enxergando milhões de possibilidades que você pode fazer. O exercício que eu passei para vocês é mais ou menos vislumbrar a porta da caverna, acreditar que vocês têm capacidade de fazer esse cruzamento para fora dessa caverna. E não se atirem enlouquecidamente para esse novo. Não, deixa acostumar a vista. Trabalhem a questão respiratória para poder ter um olhar crítico de analisar todas as possibilidades, sempre considerando que os teus parâmetros até aqui não te servem. Os teus parâmetros que a gente traz até aqui são parâmetros condicionantes, do qual você não pode sair da caverna, senão você enlouquece. E qualquer coisa que você trouxer para dentro da caverna, de tudo que você vê lá fora, vão te chamar de louca. Porque na cabeça deles nada disso existe. E você olha para eles assim, bom, não tem o que fazer. Eu não tenho como levar vocês comigo. Eu não posso. E eu vou, então, seguir meu caminho sozinho. E é o que acontece com cada um que resolve sair da caverna. É um bichinho, quando você sai pela porta da caverna, é como se você adquirisse um bichinho chamado consciência. E uma vez que a gente é picado por esse bichinho, não tem como voltar. Não tem. Não existe essa possibilidade. Você vai querer saber mais. O que tem mais nesse mundo? Quais são as outras possibilidades que tem nesse mundo? E aí você começa a fazer uma reflexão. E é interessante que a gente pode misturar aqui, dentro desse mito das cavernas, a gente pode juntar um outro mito que vai dar continuidade e respostas para a gente, que é o mito do herói. O mito do herói é aquele carinha que saiu da caverna e foi desbravar o mundo, conhecer o mundo, saber o espaço dele dentro do mundo. O mito do herói fala assim, ó, que um jovem tem um chamado e ele não entende esse chamado. E esse chamado diz: você vai ter que sair daqui, você vai ter que procurar a tua verdade, você vai ter que buscar a tua missão. E ele só sabe de uma coisa, que ele tem que encontrar o propósito dele. E no mito do herói ele se embrenha no mato, porque naquela época dos mitos não existiam as grandes cidades nem estradas, era só mato mesmo. Então ele entra para o mato. O que o mato representa para nós psicologicamente? Nosso inconsciente. Então ele se abrenha para dentro do mato, procurando
sem saber o que está procurando, porque é mais ou menos isso. Eu só sei que eu não quero ficar parada, eu sei que tem algo me puxando para frente e eu preciso ir. E quando ele chega num determinado momento dentro da floresta, ele se depara que tem muitos monstros que ele vai precisar enfrentar, que são próprios da floresta. As onças, os tigres, os ursos, são os monstros que, na verdade, são aqueles medinhos que a gente precisa dar conta deles. Que eles vão te ameaçar dizendo, você não pode passar por aqui, você não pode seguir em frente. E alguns palpites que a gente vai escutando ao longo da vida também, né? Você é louca? Você estava tão bem vendendo bolo, agora você vai querer ser professora? É mais ou menos isso. Aí, vão dizer, ah, você nunca está satisfeita com relacionamento nenhum, sempre você quer mais, quer mais. E por aí vai, todo mundo escutando historinha. São esses animais, né, esses monstros que a gente vai nos deparando dentro dessa floresta. Mas vai chegar um momento, dentro dessa floresta, que você vai ver uma clareira. E nesse ponto dessa clareira é onde você diz assim, dominei todos os meus monstros, dominei todos os meus medos. Agora nada mais me assusta. Agora nada mais me ameaça. Quando se toma essa consciência de que você é maior que qualquer monstro dentro dessa floresta, a gente pode associar esses monstros a justamente essas dificuldades de fazer dinheiro, dificuldade de dar conta do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer. São esses monstros que nós encontramos. E a gente precisa enfrentar cada um deles e mostrar para eles, transformar esses monstros, que eu sempre digo assim, ó, transforma teu dragão num bichinho de estimação. Pode até levar ele junto com você, se for uma onça, se for um tigre, se for um urso. É tudo bichinho de estimação que a gente pode carregar com a gente, nos acompanhar e até fazer companhia para nós. E quando a gente faz esse domínio, você pode voltar para você, mas você não volta igual que você entrou nessa floresta. Você volta seguro de si. Você sabe a sua missão. Aí você está pronto para ir para a sua vida. Aí ninguém mais opina, ninguém mais te ameaça, ninguém mais tem o poder, porque você se conheceu. Você conheceu cada medinho que te perseguiu. Então, tudo bem. Quando a gente faz essas analogias, a gente consegue se perceber se você já está na clareira, se você já está no retorno, se você está indo ainda, se você ainda está lutando com teus monstros, com teus inimigos, em que processo você está? E dentro desse processo, acolher o teu processo e saber que você está no caminho certo. E só tem uma possibilidade. Você não pode recuar. Você tem que seguir em frente. E uma certeza no mito do herói, uma vez que você entrou no teu labirinto, entrou na tua floresta e dominou teus monstros, você tem direito à felicidade. Você tem o direito de viver os teus momentos felizes. Se você analisar todos os mitos, os contos de fada, tudo tem a mesma história, vamos dizer assim, a história geral. O que muda é o enredo, né? Então, tem casos que é lá o labirinto do Minotauro, tem outros que é a floresta, e aí você vai mudando, mas todos eles você tem que enfrentar o teu dragão para merecer a princesa. Ou a princesa vai ter que lidar com o pai, com alguma situação, para poder ter direito à felicidade. Psicologicamente, esses enfrentamentos de um obstáculo não estão fora de nós. Nunca são os outros. Sempre são nós com a gente mesmo. A gente não precisa de inimigo. Nós não precisamos de ninguém
para nos frear e nem nos bloquear. Porque nós já tivemos a nossa infância, os medos dos nossos pais fizeram esse trabalho por nós. Então, diante disso, nós já estamos condicionados a ter medo. Porque para uma criança é muito interessante isso. Hoje eu consigo analisar que a educação que a gente teve era uma educação que não dava trabalho. A educação através do medo é uma educação que não dá trabalho. E é interessante que Maquiavel, no Príncipe, ele falava que era muito mais fácil governar um país através do medo do que através do amor. Porque através do medo as pessoas te respeitam e te obedecem. Através do amor elas podem te trair. Então a nossa educação, ela veio através do medo. O nosso condicionamento é através do medo. E esse é o ponto de partida que nós temos que trabalhar. Esses medinhos que nos impedem de imaginar que você pode ter uma conta, um saldo de 100 mil, de 150, de 200. Que, na verdade, se a gente for fazer uma análise, se vocês botarem na ponta do papel todos os bens que vocês já têm, vocês vão perceber que são milionários, são riquíssimos. Todo mundo aqui é rico, mas não acredita nisso. Acredita na dificuldade.